pelo convite. Quem devia estar aqui falando seria o governador Pimentel, mas como ele não pôde vir, ele pediu que desse essa mensagens aqui. Evidentemente que ele faria uma mensagem muito mais política, eu vou fazer uma mensagem talvez um pouco mais técnica. Bom, a primeira condição de Minas Gerais, que eu diria talvez seja um pouco pior do que o resto do país, é que desde 2014 o Estado tem operado com déficit. Em 2014, 2 bilhões, 2015, 9, 2016, 4, 2017 a gente deve fechar com 6 bilhões. Isso quer dizer 21 bilhões nesses 4 anos. Isso representa 10% da receita corrente do Estado. Como é que nós estamos conseguindo sobreviver nisso aí? Porque para a União ter déficit não é tão problemático, porque ela financia cada ano ou com emissão de moeda ou com título. No caso dos estados, não. Isso representa atraso a fornecedores, atraso no empenho de educação, saúde, funcionários, ou seja, nós estamos devendo 21 bilhões. Esse é que é o grande problema dos estados, que isso é cumulativo. A União não, ela zera cada ano o déficit dela. 150 bilhões, mas ela zera, nós não conseguimos zerar. Então, este é o... E esse déficit que está ocorrendo, primeiro, investimento desde 2015, zero de tesouro. E nós já cortamos custeio nominalmente em torno de 13% de 2015 para 2017. Então, esse que é o custeio que nós chamamos de discricionário. Então, esse aqui é o quadro do Estado. Quer dizer, de onde que vem isso? É irresponsabilidade do governo? É má gestão? Não, são fatores que estão aí nas raízes estruturais e conjunturais das nossa economia. Primeiro, eu diria que houve uma certa leniência na concessão de aumentos, principalmente de 2012 a 2014, que a economia estava crescendo nesse negócio. Então, nesse período aí, por exemplo, no nosso caso, nós tivemos um aumento de folha em 2015 de 5 bilhões, quer dizer, 16% da nossa folha. Por quê? Foram aumentos que foram dados em 2011, 2012, mas sempre assim, um percentual, e esse percentual foi muito maior em 2014, 2015. Então, nesse governo não deu aumento nenhum, até porque o Estado tem uma política salarial de reajuste, que é até bem inteligente, que é isso. Você pega o aumento da receita de ICMS, IPVA e TCD, retira os aumentos que a gente chama aí de inerciais, ou seja, o aumento da folha que cresce por causa de aposentadoria, por causa de quinquênios e algum reajuste, e daí você retira esse aumento e o que sobrar você dá 55%. Só que nesses 3 anos é zero, porque a receita não cresce e você tem esse aumento de folha. Então, todo ano, em setembro, a gente aplica, como vai ver, ó, gente, pelo reajuste seu é zero, porque não sobra dinheiro. Então, esse é o primeiro. O segundo é a queda da própria receita, quer dizer, o Brasil decresceu 7%, Minas quase 10%, evidentemente que no ambiente de recessão a gente não tem como, quer dizer, você tem uma queda de receita. No nosso caso, nós tivemos uma receita nominal em 2015 igual a 2014, e agora estão tentando ter uma melhora, mas é sempre abaixo da inflação, porque esse primeiro ano foi muito ruim. O terceiro ponto é previdência e vinculações. No caso de Minas Gerais, como o aposentado da educação não entra nos 25% constitucionais, o Estado, das nossas receitas tributárias, 50% são vinculadas à educação e saúde. São 37% à educação e 13% à saúde, porque a saúde é menor, porque grande parte desses 12% é na compra de serviços fora do Estado. Então, você não tem um impacto muito grande aí nos aposentados. Mas da educação, não. Quase metade da nossa folha hoje já é de aposentados. O quarto ponto era pagamento de dívidas, porque Minas, como tinha o resíduo, ele ao longo do tempo pagava 13% da receita corrente líquida dela. Independentemente se a receita crescesse ou não, ele tinha que pagar 13%. O outro são as desonerações de receita feita pelas políticas federais, no caso a Lei Candir. Minas Gerais no início começou a perder
2 bilhões, hoje ela perde 6 bilhões de reais da Lei Candir. Isso quer dizer mais de 10%, 12% da nossa receita corrente líquida. Então esse é um pedaço muito sério. E o último, que eu diria que é um dos fatores, é a própria rigidez do orçamento. De um lado, os outros poderes avançam, porque eles têm prerrogativas e têm aumentos aí, como ajudas e tudo, então acaba, hoje eles pesavam na nossa folha de 12%, hoje é quase 20%. E também possibilidade de você fazer algum ajuste pessoal. Você não pode demitir, não pode reduzir salário, não pode reduzir carga de trabalho, não pode reduzir nada. Então, conclusão, 90% do orçamento de Minas Gerais é incomprimível. Então, tudo que nós podemos fazer é em cima de 10%. Evidentemente que num ambiente quando a inflação era muito alta, você conseguia fazer esse ajuste, porque você atrasava o negócio, mas num ambiente de inflação baixa, você não consegue fazer isso. Bom, então esse é o quadro que nós temos. Quais são as soluções que eu acho que algumas foram dadas ou estão sendo dadas e outras ainda a gente tem um grande desafio. O primeiro é a dívida. A dívida pesava muito para Minas Gerais. No caso aí, com a renegociação que foi feita, que nós tivemos de judicializá-la, que é redução da taxa de juros e alongamento do prazo aí para mais 20 anos, ela vai ficar dentro de um limite, eu diria assim, quer dizer, não é confortável, mas pelo menos não é esmagador como nós tínhamos. Nós vamos ficar aí, quando voltar a gente a pagar a dívida em junho de 2018, normal, nós vamos estar pagando aí em torno de 9% da nossa receita corrente líquida, que são 4% a menos. E agora não mais sobre receita corrente líquida, porque nós agora não temos mais resíduo, isso aí vai fazer com que dentro aí de, a gente vai ter uma redução de uns 30% no valor anual e ela tende a cair aí ao longo do tempo. Então esse é um primeiro ajuste. O segundo é a questão da Lei Candir, nós temos que resolver isso. Quer dizer, os estados hoje perdem 50 bilhões de reais por ano com a Lei Candir. Quer dizer, se a União não pode nos ressarcir, vão acabar com ela. Não tem sentido. A Lei Candir, para quem não sabe, é o seguinte, são duas desonerações que foram criadas em cima dos impostos indiretos do Estado. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, o país tem 5 impostos indiretos. ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. O ICMS é metade disso aí, mas a desoneração só ocorre em cima do ICMS, não ocorre em cima das receitas federais, e no caso do município, a ISS não tem. Mas a União, por exemplo, cobra IPI em cima da aquisição do ativo imobilizado. Nós não podemos cobrar pela Lei Candir. A União, muitas vezes, cobra PIS e COFINS em cima de exportações que nós não podemos cobrar. E os estados, no caso de Minas Gerais, Goiás e alguns estados, que a produção dele é muito forte em cima de primários semi-elaborados e extrativos, o que ocorre é que a gente não recebe nada. Mais ainda, eu ainda crio créditos que eu tenho que pagar de uma coisa que não foi nem recolhida. Por exemplo, no caso de Minas Gerais, café e minério, 150 bilhões de faturamento, recolhe 500 milhões, ou seja, 0,5%. Se nós recolhêssemos normalmente, seria 5 bilhões. Então, parte do déficit nosso são essas mudanças que ocorreram aí no país. É finito. Então, esse é o ponto que nós estamos falando, assim, existe uma teoria que fala assim, não se exporta impostos de produto industrializado, semi-elaborado e cujo preço, por exemplo, no caso de extrativo e primário, que o preço é dado internacionalmente, muda nada. Por exemplo, quando o minério de ferro saiu de 45 dólares agora para 90, não muda nada, porque os exportadores estão recebendo, ao invés de 45,90. Qual que é o efeito que teria isso em termos de tributação? Zero. Então, esse é o debate que nós temos que fazer hoje com a União. Se ela não tem condições de ressarcir os estados 50 bilhões que eles perdem, nós vamos ter que repensar. Quer dizer,
Por exemplo, nós hoje temos a segunda situação para 2018, que é muito claro. Primeiro, o Congresso tem que aprovar uma lei até novembro. Se não aprovar, o Tribunal de Contas da União, por determinação judicial do Supremo, vai ter que definir isso aí. Simplesmente é isso. Se a União for ressarcir todo o prejuízo que nós vamos ter em 2018, são 50 bilhões. A União tem como pôr dentro dos 159 bilhões dela mais 50? Eu acho que não. Se não for fazer, é melhor acabar. Ou reduzir. Agora, não pode colocar nas costas dos estados que estão nessa situação que nós estamos falando. Quer dizer, eu tenho déficit previdenciário de 10. Mas se eu tivesse os 6 da Lei Candir, eu teria uma condição palatável de poder de reestruturar o Estado. Mas do modo que tem, é muito difícil. Segundo, para o próximo ano, inclusive, nós vamos ter um problema sério, que eu não sei se os outros estados estão olhando, que é com a Lei Complementar 156. A Lei Complementar da renegociação da dívida colocou uma regra lá de orçamentação. Como é que é? Você tem que, nominalmente, em 2018, pegar o orçamento que seria de 2016 ou 2015 e 2016, não considerar a inflação de 2016, considerar de 2017 e 2018 e aí aplicar. No nosso caso, vai representar uma redução nominal do nosso orçamento de 2 bilhões. Para os outros poderes todos. Então, agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma vinculação de educação e saúde com a receita corrente líquida. Então, como é a previsão nossa, que a nossa receita é corrente líquida, vai crescer 6%, então esses gastos vão ter que crescer 6%. Mas eu tenho que cortá-los nominalmente, que representa 3%. Como é que eu vou fazer isso? Nós não sabemos até agora. Por quê? Saiu um decreto do governo federal dizendo que a regra é essa. Na lei não tem, mesmo puseram no decreto que está fazendo com que os outros poderes vão apresentar o orçamento e nós vamos pôr redução do orçamento pela lei e tal. E reduzir dos outros poderes. Como é que eles vão aplicar? Nós não sabemos. Então, esse quer dizer, uma dificuldade que nós temos. Um ponto que nós estamos tentando ter alguma receita extra é através da receita da dívida ativa. O Estado tem 70 bilhões de dívida ativa, que ele acaba não recebendo a dívida ativa, são os inadimplentes, os contribuintes inadimplentes com o Estado. Desses 70 bilhões, 15 bilhões são impostos, 55 bilhões juros e multa. Então, o que nós fizemos foi um forte programa lá de regularização, que a gente quer, ao reduzir juros e multas, nós conseguimos passar essa lei antes da convalidação, então ela está valendo, e nós já conseguimos renegociar 5 bilhões desses 15. E a meta nossa é renegociar 10. Por quê? Porque nós praticamente estamos abrindo mão de todo juro e multa para poder receber. Que é a única forma que eu tenho de pagar 10º e provavelmente equilibrar um pouco o próprio Estado. Então, eu acho que essa é a situação que eu gostaria de colocar e abrir para debate aqui. Muito obrigado.